Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso módulo de História de Mato Grosso, hoje analisaremos fronteira no século XVIII. Esse assunto importantíssimo, afinal de contas, é a consolidação da posse portuguesa dos territórios, que de acordo com o Tratado de Tordesilhas, não pertenceriam a Portugal, pertenceriam à Espanha, mas que em razão das expedições bandeirantes e da consequente exploração aurífera na região, acabaram sendo territórios incorporados à América Portuguesa. Pois bem, o início da colonização das terras mato-grossenses se dá com a mineração, com o ouro de aluvião, primeiramente junto ao rio Cochipó, com as lavras descobertas por Pascoal Moreira Cabral, e posteriormente com as lavras do Sutil, no córrego da Prainha, jazida aurífera encontrada pelo bandeirante Miguel Sutil. Ouro de aluvião, técnicas rudimentares, aliada a uma cobrança exagerada de impostos, a uma opressiva cobrança de impostos implantada pela coroa portuguesa nas minas cuiabanas, quando da vinda do governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes. Tudo isso acabou contribuindo para uma evasão populacional. Uma parcela dos mineradores instalados nas minas cuiabanas acaba evadindo para São Paulo, para Goiás e também para o sertão dos Parecis. Os mineradores mais afoitos, ávidos de encontrarem novas jazidas auríferas, uma vez que o ouro de aluvião nas minas cuiabanas esgotou-se rapidamente, vão se deslocar para outras regiões, vindo a descobrir ouro no sertão de Goiás e também no sertão dos índios Parecis. E o governo metropolitano decide desenvolver uma política voltada para a proteção da fronteira, porque com a descoberta de novas jazidas auríferas, nós temos uma dilatação da fronteira. Com isso, a coroa portuguesa resolve desenvolver uma política de proteção dessas áreas fronteiriças com o domínio espanhol na América. É nesse ínterim que vai surgir a capitania de Mato Grosso. Vemos no mapa que o avanço dos bandeirantes, para além dos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, contribuiu para que novos territórios fossem incorporados à América Portuguesa. Territórios estes onde ocorreu a exploração aurífera, ocorreu a mineração, como, por exemplo, Mato Grosso e Goiás. Com isso, a coroa portuguesa irá desenvolver uma política de proteção dessas novas fronteiras da América Portuguesa. Nesse processo se encontra a criação da capitania de Mato Grosso em 1748. São medidas tomadas pela coroa que visavam a consolidação da posse portuguesa destes territórios. Temos, portanto, a criação da capitania de Mato Grosso em 1748. A capitania de Mato Grosso é desmembrada da capitania de São Paulo. É criada uma nova capitania em 9 de maio de 1748. O rei de Portugal, Dom João V, com o objetivo de consolidar a posse portuguesa, resolve então criar a capitania de Mato Grosso, nomeando Rolim de Moura para o cargo de primeiro capitão-general. Rolim de Moura, portanto, é o primeiro governante da capitania de Mato Grosso. E ele tem como missão fundar a primeira capital da capitania de Mato Grosso, que foi Vila Bela da Santíssima Trindade, fundada no Vale do Rio Guaporé, num local insalubre. Isso é muito importante. Anote no seu caderno. Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital da capitania de Mato Grosso,
foi instalada em local insalubre, ou seja, um local pouco saudável, um local que era bastante ruim para a saúde, uma vez que haviam várias doenças tropicais, dentre elas a malária, por conta das cheias do rio Guaporé. Tornavam essa região onde foi instalada a nossa primeira capital, da capitania de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, um local pouco saudável, local insalubre. Objetivo, portanto, da coroa portuguesa, com a criação da capitania de Mato Grosso em 1748 e a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade em 1752, era estabelecer o poder metropolitano no Vale do Guaporé, porque o Vale do Guaporé era a região de fronteira com o domínio espanhol, e a coroa portuguesa queria, obviamente, consolidar a posse desses territórios. Olha o contexto histórico. 1748, com a criação da capitania de Mato Grosso, e 1752, com a instalação de Vila Bela da Santíssima Trindade. Esse contexto é o momento histórico em que Portugal e Espanha estavam reunidos para estabelecer os novos limites de seus impérios coloniais na América, com a assinatura do famoso Tratado de Madrid, em 1750. Temos, portanto, a edificação de Vila Bela dentro do projeto de consolidação da posse portuguesa dos territórios localizados a oeste do meridiano de Tordesilhas. Vila Bela da Santíssima Trindade, edificada, portanto, às margens do Guaporé, numa região de fronteira com o domínio espanhol. Vila Bela da Santíssima Trindade, que teve todo o seu projeto urbanístico e arquitetônico feito na Europa, feito em Portugal. Se constitui, portanto, em uma cidade planejada. Agora sim falaremos sobre o Tratado de Madrid, assinado em 1750. O Tratado de Madrid se constitui no principal dos tratados de fronteiras assinados ao longo do século XVIII entre Portugal e Espanha, para estabelecerem os seus domínios coloniais na América. O Tratado de Madrid se baseou no princípio do uti possidetis, ou seja, a posse por ocupação reconhecida. Quem ocupa tem a posse. O Tratado de Madrid teve como defensor do lado português o brilhante jurista Alexandre de Gusmão. Foi o representante de Portugal nas tratativas para se reconhecerem a posse portuguesa nesses territórios coloniais. E garantiu a Portugal a bacia amazônica e o oeste do Brasil. Leia-se, capitania de Mato Grosso. O princípio do uti possidetis deu garantia aos portugueses de posse do território amazônico e também da porção oeste da América Portuguesa, corresponde ao território da capitania de Mato Grosso. Portanto, temos a efetivação do princípio do uti possidetis. Veja, o Tratado de Madrid foi assinado entre Portugal e Espanha em 1750 para garantir a efetivação do uti possidetis, lembrando que o uti possidetis é posse por ocupação reconhecida. A coroa portuguesa determinou a construção de Vila Bela da Santíssima Trindade no Vale do Rio Guaporé. Isso em 1752, consolidando desta maneira a posse do território para a coroa
portuguesa. Então, estude com atenção o Tratado de Madrid, pois ele é o mais importante tratado de limites assinado entre Portugal e Espanha ao longo do século XVIII. Muito bem. Aí está o mapa demonstrando o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid foi o responsável pela incorporação dos territórios a oeste e também da bacia amazônica, que passaram para o domínio lusitano. São áreas que foram incorporadas ao domínio colonial português na América por conta da assinatura do Tratado de Madrid, que era baseado no princípio do uti possidetis. Quem ocupa tem direito à sua posse definitiva. E aí está Antônio Rolim de Moura, o primeiro governador, o primeiro capitão-general da capitania de Mato Grosso, responsável, entre outras coisas, pela fundação de nossa primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade. Dentre as ações principais de Rolim de Moura, encontram-se a isenção de impostos. Isenção de impostos para todos aqueles que desejassem se instalar na recém-fundada capital da capitania de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. Perdão das dívidas para com a coroa, criação da Companhia dos Dragões para a defesa da fronteira oeste, ainda a proibição da extração dos diamantes e a fundação da Missão de Santana. A Missão de Santana foi instalada na Chapada. Missão de Santana é uma missão jesuítica, sob o comando do padre Estevão de Castro, que, a mando de Rolim de Moura, estabeleceu uma missão para os índios mansos, na região de Chapada dos Guimarães. E por que foi instalado justamente na região de Chapada essa missão jesuítica? Por dois fatores. Em primeiro lugar, pela existência em grande quantidade de índios para serem catequizados. Em segundo lugar, pela proximidade com a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá e também pelo clima ameno da região da Chapada. E temos também uma outra ação importante empreendida pelo governador Rolim de Moura, que foi a instalação do Marco do Jauru. E o que vem a ser o Marco do Jauru? O Marco do Jauru simbolizava a área de limite entre os domínios coloniais portugueses e espanhóis aqui na América. O Marco do Jauru era um monumento piramidal que foi instalado junto às margens do rio Jauru, simbolizando os limites coloniais portugueses e espanhóis em continente americano. Na imagem temos a missão de Santana da Chapada, edificada sob os auspícios do padre Estevão de Castro, e aqui está a instalação do Marco do Jauru. Preste bem atenção, o Marco do Jauru simbolizava a área que nós tínhamos o limite entre o domínio colonial português, entre o domínio colonial lusitano e o domínio colonial espanhol, o domínio colonial castelhano. O Marco do Jauru, que foi trazido de Portugal para esse fim, simbolizava o local em que nós tínhamos a divisão, a fronteira entre o domínio colonial português e o domínio colonial espanhol. O Marco do Jauru foi assentado às margens do rio Jauru e simbolizava o limite colonial entre as coroas portuguesa e espanhola na América. Atualmente, o Marco do Jauru encontra-se na Praça Rio Branco, a praça central da aprazível cidade de Cáceres. Aqui está, o Marco do Jauru atualmente está em frente da Catedral de Cáceres, na Praça Rio Branco.
Esse é o Marco do Jauru, que simbolizava os limites entre os domínios coloniais português e espanhol na América. Com a criação de Vila Bela da Santíssima Trindade, a nossa primeira capital da capitania de Mato Grosso, nós tivemos o estabelecimento da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Entre 1775 e 1778, esta companhia foi responsável pelo abastecimento da capital, da capitania de Mato Grosso, através dos rios da bacia amazônica, Rio Amazonas, Rio Madeira e o Rio Guaporé, levando uma série de mercadorias que seriam consumidas na capital de Mato Grosso. A Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão partia de Belém e através dos rios da bacia amazônica, Rio Amazonas, Rio Madeira e o Guaporé, chegavam até Vila Bela da Santíssima Trindade. Esse é o conhecido roteiro das denominadas Monções do Norte, o abastecimento de Vila Bela. Infelizmente, a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão teve uma curta duração, acabou indo à falência. E uma das razões da falência da Companhia de Comércio foram as pesadas dívidas dos comerciantes e da população vilabelense. Pois bem, agora falaremos sobre o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777. Vimos anteriormente o Tratado de Madrid, que era baseado no princípio do Uti Possidetis, de 1750. Mas Portugal e Espanha assinaram outros tratados ao longo da segunda metade do século XVIII. Entre eles está o Tratado de Santo Ildefonso. O Tratado de Santo Ildefonso confirmou as decisões do Tratado de Madrid no tocante à posse da bacia amazônica e da porção oeste do Brasil. Ou seja, para nós, aqui na capitania de Mato Grosso, não teve nenhuma alteração em relação ao que fora estabelecido pelo Tratado de Madrid. Não mudou absolutamente nada. Apenas confirmou as decisões que haviam sido dadas no tratado anterior, o Tratado de Madrid. Esse Tratado de Santo Ildefonso também foi baseado no princípio do Uti Possidetis, posse pela ocupação garantida. Quem ocupa tem direito à posse. Não alterou em nada para a porção oeste e amazônica. Muito bem, e agora chegou a hora de falarmos sobre aquele que foi o mais importante capitão-general da capitania de Mato Grosso, o mais importante governante de Mato Grosso do século XVIII. Estamos falando de Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Preste bem atenção neste capitão-general. Afinal de contas, ele é considerado o consolidador das fronteiras mato-grossenses. Teve uma administração brilhante no que tange a defender, a fortificar a fronteira oeste da América Portuguesa. Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Estude com atenção este governador. Afinal de contas, ele foi o principal governante do período colonial em Mato Grosso. Consolidou a fronteira oeste. Criou cidades, fundou cidades e fortes em posições estratégicas. Vejamos, Vila Maria de Cáceres, atual município de Cáceres, Casal Vasco, núcleo populacional nas proximidades de Vila Bela, Cocais, atual município de Nossa Senhora de Livramento, São Pedro del Rei, a aprazível Poconé, e Albuquerque,
atual cidade de Corumbá, no estado vizinho de Mato Grosso do Sul. Perceba a preocupação de Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Era consolidar a posse do domínio da fronteira oeste da América Portuguesa, mediante a fundação de núcleos populacionais e o estabelecimento de fortes militares. Dentre os núcleos populacionais, Vila Maria de Cáceres, Casal Vasco, Cocais, São Pedro del Rei e Albuquerque, atual Corumbá. E ainda os fortes Príncipe da Beira, ao norte, junto às margens do rio Guaporé, e o Forte Coimbra, Forte de Coimbra, ao sul, junto às margens do rio Paraguai, para garantir a navegação em direção à capitania de Mato Grosso. Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres instalou vários fortes militares ao longo do curso dos principais rios. Temos aqui o Forte Príncipe da Beira, edificado junto às margens do rio Guaporé, na porção mais ao norte, e temos também o Forte Coimbra, junto às margens do rio Paraguai, na porção mais ao sul da capitania de Mato Grosso. Portanto, Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, atenção mais uma vez, Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, mais importante governante da capitania de Mato Grosso durante o século XVIII. Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, capitão-general, ele foi responsável pela consolidação da fronteira. Fundou, entre outras coisas, Forte Iguatemi, junto às margens do rio Paraná, Forte Coimbra, junto às margens do rio Paraguai, Forte Nossa Senhora da Conceição, junto às margens do rio Guaporé, e o Forte Príncipe da Beira, também junto às margens do rio Guaporé. E estabeleceu núcleos populacionais, a exemplo do núcleo de Vila Maria, atual cidade de Cáceres, e o núcleo Albuquerque, atual cidade de Corumbá, no estado do Mato Grosso do Sul. Portanto, vimos que Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres consolidou a fronteira oeste para o domínio português. Aí está Vila Maria. Vila Maria, fundada às margens do rio Paraguai, atual cidade de Cáceres, patrimônio histórico nacional. Foi fundada justamente com o objetivo de guarnecer a fronteira, de proteger a fronteira oeste da América Portuguesa. Vila Maria, fundada em homenagem à rainha de Portugal, Dona Maria I. Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres é o fundador de Cáceres. A seguir vemos a planta da povoação de Casal Vasco, outro núcleo populacional, também fundado por Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, nas proximidades da capital, da capitania, que era Vila Bela da Santíssima Trindade. E aqui temos a planta de São Pedro del Rei, outro núcleo populacional fundado por este governador, este ilustre governador São Pedro del Rei, que hoje é a nossa magnífica cidade de Poconé. Pois bem, senhores, vimos então de que maneira se consolidou a fronteira oeste ao longo do século XVIII. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.